O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central durante o governo do Fernando Henrique. É um empresário, investidor, alguém com muita reputação. Participou da campanha política do Aécio Neves em 2014 e seria o ministro da Fazenda na época, de Aécio Neves, caso o Aécio tivesse vencido. E agora, Armínio Fraga está em campanha, está ali articulando, juntamente com Luciano Huck, talvez uma possível candidatura de Luciano Huck para as eleições de 2022. Enfim, mas ele faz parte da equipe econômica do Luciano Huck. Não podemos dizer que Armínio Fraga é alguém de esquerda. Sempre foi um liberal, sempre se considerou um liberal e sempre teve posturas liberais. Mas ele concedeu uma entrevista para a BBC Brasil, que é uma entrevista muito boa. Ela está no meu Twitter, não tem vídeo, só apenas, eu pelo menos não encontrei o vídeo. Se eu encontrar o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Mas é uma entrevista que você precisa ler, todos nós precisamos ler e refletir em cima dessa entrevista do Armínio Fraga. Ela está no meu Twitter, o link está lá. E para você acessar o meu Twitter é @profileoficial. Se você quiser, também tem o meu Instagram. O Instagram eu falo mais de amenidades, é canal Profiléu. E também aproveitando, se inscreva aqui no canal do YouTube, canal do Professor Leonardo. E eu preciso também ter o seu comentário a respeito do assunto desse vídeo, porque é um assunto bastante importante. Como eu falei, o Armínio Fraga ele é alguém que é um liberal. Mas ele é um liberal diferente de Paulo Guedes. Porque Paulo Guedes ele tem aquela versão do liberalismo, ou aquela versão liberal, que já tem praticamente 80 anos, depois ali do pós-guerra com a criação do Fundo Monetário Internacional, do FMI. E você sabe que durante a criação do FMI, muitos países estavam em dificuldades financeiras, principalmente dificuldades econômicas financeiras, principalmente por conta da inflação. Então o FMI criou um pacote de medidas para auxiliar esses países a saírem das crises que eles estavam enfiados. E existiam três medidas. A primeira delas era aumentar o valor do crédito para reduzir o consumo. A segunda delas era não aumentar os salários. E a terceira, reduzir os gastos públicos. Dessa forma, você conseguiria controlar a inflação reduzindo o consumo da população. Entretanto, nesse caminho, muitas empresas acabavam quebrando porque não havia incentivo ao consumo. Como as empresas quebravam, aumentava o desemprego e assim é uma bola de neve que acabava piorando muito a situação de vários países. E a partir desse período do pós-guerra, o início da terceira revolução industrial, com a robótica, a mecanização, o surgimento da internet, nós começamos a passar e a entrar na fase que foi conhecida como neoliberalismo. E partimos para a financiarização do capital. O que é a financiarização do capitalismo? É a parte que o capital, o dinheiro, ele deixa de se residir, ele deixa de estar na fábrica, na linha de montagem e ele passa para o mercado financeiro. E os grandes lucros dos donos das empresas não estão com os seus negócios, não estão com a produção que as empresas prometem produzir, mas sim na especulação financeira, na variação dos dividendos e na variação cambial, na variação das ações. E com o advento da internet, ficou muito mais fácil eu retirar o meu dinheiro de uma ação no Brasil e passar para uma ação de uma empresa na Itália. Então essa especulação financeira ficou muito mais fácil. Só que esses investimentos que acabam indo, ou essas aplicações que acabam indo para o mercado financeiro, deixam de ir para o capital, para o capital real, o capitalismo real, para o capitalismo fabril, onde nós temos a produção e geração de empregos. Mas por quê? Porque produzir não gera, não rende tanto quanto a especulação financeira. Então há um deslocamento, e nesse deslocamento é claro que você tem um deslocamento de interesses e um deslocamento das intenções do parte dos empresários, que não é mais gerar emprego, mas sim fazer o dinheiro multiplicar o seu próprio, ficar se automultiplicando. E nesse momento, nesse surgimento do capitalismo, quando nós temos um declínio do estado de bem-estar social, nós começamos a ter problemas na nossa sociedade. E o Armínio Fraga está justamente discutindo isso. Ele tem alguns pontos aqui que eu gostaria de discutir, que eu gostaria de criticar, porque na hora que ele fala sobre as medidas que nós podemos adotar, nós, Brasil, que nós podemos adotar para tentar melhorar a nossa condição econômica, ele fala em reforma administrativa, bate sempre no funcionalismo público, que é muito natural das pessoas que são da direita, principalmente daqueles que eram do PSDB. Se tem um partido que detesta funcionário público, esse é o PSDB. Mas é interessante porque em nenhum momento ele fala sobre juros da dívida, sobre essa rolagem que nós fazemos da dívida, essa movimentação do governo e dessas operações compromissadas.
Ele não fala sobre isso, ele não ataca o mercado financeiro. A BBC até mesmo cita uma parte fala sobre o mercado financeiro, mas ele se esquiva na hora da resposta. Então não há uma pressão muito grande, não há algo mais contundente, um ataque mais contundente, uma crítica mais contundente do Hermínio Fraga a respeito do mercado financeiro, o que já era esperado. Entretanto, ele critica muito esse modelo adotado por Paulo Guedes, porque ele critica o Estado mínimo. E ele fala que é necessário para o nosso desenvolvimento econômico combater, sim, a desigualdade social que nós temos no país. O que não é a prioridade de Bolsonaro e também não é a prioridade de Paulo Guedes. Mais de uma vez já ficou muito claro que o governo Bolsonaro ele não é um governo comprometido com os mais pobres. Ele não é um governo comprometido em acabar com a desigualdade social. Isso passa passa muito longe do governo. Paulo Guedes ele é um arauto do capitalismo financeiro. E o que ele quer garantir? Ele quer garantir que o capitalismo financeiro prospere. Haja vista a nossa bolsa aumentando, e isso não significa absolutamente nada. O que poderia significar uma bolsa com as ações valorizadas, as empresas poderiam emitir mais ações, pegar esse dinheiro e investir o capital na construção de novas, na expansão dos seus negócios. Mas isso não vai ocorrer porque o nosso consumo não está positivo, o nosso consumo não está valendo a pena, não está aquecido. Então é um governo que está muito alinhado com o capitalismo financeiro. E o Hermínio Fraga ele critica isso. Ele critica a posição de Bolsonaro, que não é uma posição social. E sem o nosso desenvolvimento social, sem o combate à desigualdade social, o país não vai prosperar. E ele fala o seguinte, o Estado não precisa ser mínimo. A reportagem começa da seguinte forma. O Estado não precisa ser mínimo. A desigualdade social está travando a economia. A mulher é dona do seu próprio corpo. Aos 62 anos, Hermínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, sócio fundador da Gávea Investimentos e um dos mais notórios economistas liberais no país, está de olho nos temas sociais. E diz que, no polarizado espectro político brasileiro, sua posição é de esquerda. Abre aspas para ele. Para o Brasil, as propostas que eu tenho feito, os estudos que eu tenho desenvolvido, me colocam à esquerda. Mas uma esquerda para valer, não uma esquerda que fica dando dinheiro para o rico. Afirma em entrevista concedida à BBC News Brasil em seu escritório em São Paulo. Abre aspas. É preciso falar de desigualdade de gênero, de raça, em homofobia, em tudo aquilo que faz a gente viver em um lugar melhor. Fecha aspas. Então é basicamente o que o Hermínio Fraga está dizendo o neoliberalismo deu errado. Nós precisamos começar a discutir quadros de esquerda, mas não os quadros da esquerda do Lula. Porque ele fala, o que o Lula fez foi uma bolsa empresário. Nós precisamos começar a discutir os privilégios que são dados para os empresários. Por que são necessários tantos subsídios assim para os empresários? Eles não precisam. Nós precisamos canalizar a nossa atenção, nós precisamos canalizar o nosso foco justamente na população que mais precisa, que é a população mais carente. E esse tipo de movimento que o Hermínio Fraga está dizendo, o próprio Ciro Gomes também fala. Mas por que eles falam isso? Porque já é um movimento internacional e eu venho falando isso para vocês há muito tempo. Se o Ciro Gomes ele quiser algo, quiser educar de fato a população, quiser fazer um debate evoluído, um debate classe A, ele precisa chamar o Hermínio Fraga imediatamente para uma conversa. Ele precisa chamar o Hermínio Fraga imediatamente para um debate, um bate-papo, qualquer coisa, mas eles precisam sentar, eles precisam conversar. Já que o Ciro Gomes ele está fazendo parte dessa esquerda economista, porque é ele que encabeça as discussões econômicas por parte da esquerda, ele precisa chamar imediatamente o Hermínio Fraga para uma discussão. E chamar o Fernando Haddad também. Precisa chamar o PT. Precisa ter essa conversa. Porque esse é o momento crucial para a esquerda começar a discutir aquilo que realmente interessa para a população brasileira. Que é a economia, que é a geração de empregos, que é a redução da desigualdade social. É importante discutir as questões de gênero. Muito importante. Mas mais importante ainda é discutir o trabalho, é discutir a economia, é discutir a desigualdade social. A esquerda não pode perder o trabalhador para a direita. A esquerda não pode perder aquele trabalhador que é peão de fábrica, que trabalha na linha de montagem, que não tem altos cargos da esquerda, que não tem altos cargos dentro da empresa. A esquerda não pode perder esse cara para a direita. Porque esse trabalhador, ele se interessa mais pelo discurso da esquerda, o discurso é mais alinhado. Só que hoje ele não consegue mais se conectar, porque parece que a esquerda se descolou do trabalhador. E é preciso haver uma retomada econômica no discurso da esquerda. Então o que o Ciro Gomes precisa fazer imediatamente, mandar um e-mail para o Hermínio Fraga, chamá-lo para uma discussão e começar a debater esses temas. Talvez de uma plateia, talvez aberto para perguntas, em um auditório, na FGV, na USP, sei lá, em qualquer lugar, mas é necessário ter essa discussão, é muito necessária, e cutucar também o Hermínio Fraga no ponto do capitalismo financeiro. E ele continua o seguinte, ele fala que E assim,
ele dá um checkmate naqueles ignorantes que falam que o PT foi um governo comunista, foi um governo socialista. Quando eu escuto isso, primeiro as pessoas não sabem absolutamente nada sobre o comunismo, sobre o que é socialismo. E ele fala exatamente aqui, o PT fez uma bolsa empresário. Como que um partido que faz um governo, como que um governo que tem uma bolsa empresário admitida por um próprio liberal pode ser um governo comunista, pode ser um governo socialista? O PT ele fez um governo altamente neoliberal. Talvez um governo neoliberal com políticas sociais. Talvez seja isso que nós precisamos nesse momento. Mas nós precisamos discutir isso. Os grandes intelectuais da economia precisam sentar e discutir. O Ciro Gomes precisa chamar essa pessoa, precisa chamar o Arminio Fraga para discutir. Chamar também o Joaquim Levy, convidar o próprio Paulo Guedes. Se ele não quiser que chame outros quadros, mas é necessário uma reflexão econômica por parte da esquerda. O Arminio Fraga levantou a bola. Agora cabe ao Ciro Gomes cortar essa bola. Nós temos que começar a discutir esses quadros, porque o neoliberalismo fracassou, não deu certo, a desigualdade social no Brasil trava o nosso desenvolvimento econômico. Por que nós conseguimos ter uma grande prosperidade durante o governo Lula? Porque a desigualdade social reduziu. As pessoas começaram a ter mais dinheiro para consumo. E o próprio Arminio Fraga, ele diz algo que é muito parecido com aquilo que eu venho defendendo, que o Bauman fala nos livros dele, que o governo precisa garantir um estado, não estado de país, mas um estado de situação estável para que as pessoas possam consumir. E o país não faz isso. Como que nós podemos ter investimentos em indústrias? Como que alguém vai investir no Brasil com uma perspectiva de 30 anos, sendo que nós temos uma estabilidade jurídica, nós temos uma instabilidade administrativa por parte de Bolsonaro? Isso é muito, mas muito importante. E é necessário nós começarmos a discutir esses assuntos. Olha só essa pergunta que a BBC faz. Esse vídeo vai extrapolar o limite de 10 minutos, já está com 12, mas é muito importante que nós discutimos, que a gente faça uma discussão sobre isso. Aqui, o senhor acha que o investimento público baixo é inevitável dado o momento das contas públicas? É parte de um ajuste penoso, porque cortar investimento, no fundo, é comer semente. E mesmo alguém como eu, que acredita que há muito espaço para o setor privado investir em setores, inclusive alguns reguladores, é muito difícil imaginar o Brasil se desenvolvendo plenamente sem o governo investir em áreas em que realmente só o governo pode. O governo precisa investir. Quem vai puxar a economia, isso é histórico no Brasil, é sempre o governo. O governo faz o incentivo, o governo empurra a economia junto com os mais pobres. É o governo que gera emprego e a iniciativa privada vem a reboque. Porque hoje não adianta mais nós queremos discutir, nós queremos imaginar que o mundo é como era no pós-guerra. O mundo hoje não é mais o capitalismo industrial, não é mais fordista. O mundo hoje é capitalismo financeiro, é o dinheiro gerando dinheiro. E quanto mais as empresas têm rendimentos somente com o dinheiro gerando dinheiro, menos interesse elas têm em investir na fábrica, em investir na linha de montagem. E ele está muito correto, ele continua assim, essa é a grande linha, eu diria, de resposta que precisa ser dada nessa área. Mas o investimento privado está muito tímido também. Um pouco disso tem a ver com a capacidade ociosa, um pouco disso tem a ver com a confiança, e acho que na confiança é que o governo pode trabalhar. Há uma sensação de que o ambiente confuso, com temas que nem sempre são percebidos como importantes para a economia, mas que são. E quais são esses temas? Que ele vai falar depois. Meio ambiente, questões sociais, igualdade de gênero, pobreza, racismo, isso tudo precisa ser discutido. Feminismo, isso tudo precisa ser discutido. Mas olha o que ele fala, eles são importantes. Mas é necessário mostrar que esses assuntos, incluí-los numa pauta econômica, talvez esse seja o caminho da esquerda. Incluir esses assuntos que a esquerda está tratando como prioritários são importantes, mas talvez se a esquerda conseguir alocar esse discurso social, o discurso das minorias, o discurso da identidade de gênero, o discurso das igualdades em um discurso econômico, ela vai conseguir abraçar a todos. E isso é necessário ser feito, porque a esquerda perdeu o trabalhador. A esquerda não sabe se conectar mais com o trabalhador. Ela passou muitos anos, muito tempo discutindo se o fulano ele é chamado com seu nome social ou não. Isso é importante, é muito, mas se descuidou da questão econômica. E essa talvez seja a chave que o Arminio Fraga está dizendo. Como discutir questões sociais com questões econômicas. Como mostrar que as duas estão interligadas, como o próprio Arminio Fraga falou. E aí que tá, por isso que eu falo que o Ciro Gomes precisa chamar esses intelectuais da economia, esses grandes economistas para discutir em um fórum. Com a participação da sociedade, discutindo, interagindo. Porque dessa forma nós vamos conseguir refletir e principalmente politizar o país. Onde está aqui...
Ele continua falando, o senhor se refere aos serviços públicos de qualidade em geral do que se produz, tecnologia mais avançada, uma educação muito mais adequada do que a nossa, que ainda é um baita de um buraco que temos aqui. Então isso é tudo, em um ambiente um pouco mais calmo, um ambiente um pouco mais iluminado, pensando assim no termo mais histórico da palavra. Acho que poderia nos levar a uma situação muito melhor do que a atual. Não quero dizer que isso seja a minha previsão. No momento, infelizmente, ela não é. Mas isso é uma possibilidade para nós ao longo do tempo. E é nisso que a gente tem que apostar. Uma melhora nos serviços públicos. Olha só que coisa! O governo está querendo destruir os serviços públicos, reduzir a mão de obra. E o próprio PSDB faz isso também, reduzir a mão de obra do serviço público, sucatear o serviço público. Mas nós precisamos de serviços públicos de qualidade. Aí ele fala o seguinte, a BBC fala, o senhor vem para cá, onde ele está quando ele fala de desigualdade, onde está gênero. Que tipo de polêmica... peraí. Aqui, ó. Quando o senhor fala em desigualdade, está falando em renda e oportunidade? Renda e oportunidade com certeza. Mas além disso, é preciso falar em desigualdade de gênero, de raça, em homofobia, em tudo aquilo que faz a gente viver em um lugar melhor. E é disso que a gente está falando. O tema de gênero casa com a questão da pré-escola. A pré-escola é uma unanimidade? Como? Como construir alguma coisa que funciona? Adianta só fazer pré-escola? Não, não adianta nada gastar 1 zibilhão na pré-escola e depois para a criança ir para uma escola primária que vai desperdiçar todo o investimento que foi feito. Então falta uma grande estratégia que aborde essas questões e que tem tudo a ver com desigualdade. Tudo a ver. E aí ele continua, é uma entrevista muito boa do Hermínio Fraga. É claro que eu discordo da parte que ele não entra na questão do capitalismo financeiro, porque ele é um investidor, mas é muito interessante perceber como os próprios liberais começam a perceber uma falência do neoliberalismo e começam a tocar em questões sociais. Talvez esse movimento não seja um movimento que possa florescer, que possa se fortalecer até 2022, mas talvez possa ser um movimento para 2026. E aí que está a grande questão. E é preciso começar a discutir essas questões imediatamente. Se o PT não quer discutir, o Ciro Gomes precisa discutir isso. Porque a função do Ciro Gomes, ele faz parte, ele encabeça essa esquerda econômica. Então o Ciro precisa imediatamente agir, chamar o Hermínio Fraga, o próprio Eduardo Moreira, outros quadros e discutir esse assunto com urgência. Porque se existe uma forma da esquerda começar a ser relevante novamente do ponto de vista econômico, é com essa fala do Hermínio Fraga, talvez essa seja a dica, alinhar questões sociais que a esquerda tem levantado a bandeira durante esses últimos anos, junto com a questão econômica. Aí sim há um casamento perfeito entre a parte social e a parte econômica. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo é muito importante, é uma das reflexões mais importantes do canal e eu preciso que você compartilhe isso. Sei lá, tentar fazer isso chegar ao Ciro Gomes, compartilhar na rede social dele, no Facebook, no Twitter, porque ele precisa ter essa discussão. Se o Ciro Gomes quer fazer uma política séria, ele precisa ter essa conversa com o Hermínio Fraga urgentemente e trazendo outros economistas também, o próprio Beluso, pessoas liberais radicais. Precisa ser feita essa discussão no nosso país. Então se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, onde vai estar essa entrevista do Hermínio Fraga, e também no Instagram, canal Profiléu.